Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai, mergulhar num tema bem interessante, sabe? O que define a família de Jesus? Um tema profundo, né? Muito. E a gente está se baseando num material específico, um PDF chamado Família de Jesus, que usa a Bíblia e algumas interpretações para explorar isso. Certo. A nossa ideia aqui é tentar entender, pela ótica desse material, quem é que pertence a essa família, tanto lá atrás, historicamente, quanto hoje em dia. E o que caracteriza essa galera, né? Qual a essência disso, né? Exato. O ponto de partida que o texto dá é um salmo, o 128. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. Como é que essa fonte lê essa ideia de família feliz, de bem-aventurança? É isso que a gente vai investigar. Pois é, esse salmo é tipo a chave para entrar no raciocínio do documento. Essa bem-aventurança, essa felicidade de verdade, ela está ligada direto ao temor ao Senhor. Que não é ter medo, né? O texto explica isso. Não é medo. O texto interpreta como um relacionamento próximo. Andar com Deus, sabe? Consagrar a vida, o lar, para que ele possa de alguma forma morar ali. Chega a usar aquela imagem forte de sermos templos dele, né? Fazendo uma referência lá a Paulo em 1 Coríntios, que fala da comunidade como casa do Espírito. Entendi. E olha, logo de cara o material já faz um alerta importante. O foco não deveria ser, em benefício material. Ou só em milagre, sabe? Ah, sim. A verdadeira bênção, o mais valioso mesmo, segundo essa leitura que a gente está vendo, é ter Deus presente. Constantemente. Na dinâmica da família, interessante essa distinção logo de cara, porque o texto meio que coloca em lados opostos, né? De um lado, essa presença de Jesus que santifica, que muda o clima da casa. Exato. E do outro, uma busca que talvez seja mais superficial, por vantagem, por coisa extraordinária. O texto até cita, como exemplo dessa mentalidade, aquelas histórias meio fora da Bíblia, sabe? As tradições apócrifas. Ah, tipo Jesus fazendo milagres mirabolantes quando criança. Isso. O texto usa isso para dizer, olha, às vezes o pessoal busca mais o show do que a transformação real que a presença dele traria. Fica bem clara a crítica, né? Há uma fé só de receber coisa. Fica assim. E aí vem um ponto que a fonte acha crucial. O mais valioso mesmo, o ouro da coisa, é essa presença, que preenche o lar com uma atmosfera divina, como o texto diz. Ter Jesus no centro. É isso que define a família dele para esse material. Entendi. É a presença, o fator X. Exatamente. E partindo daí, o documento vai apresentar o que seria tipo a primeira versão dessa família. A família histórica mesmo. Maria, José, os irmãos. Esses mesmos. São descritos ali como um modelo, um exemplo privilegiado. E o motivo é bem direto. Jesus estava lá, fisicamente, convivendo com eles. Ah, a presença física. A fonte argumenta que essa presença constante, física, era o grande diferencial daquela família. E como é que o texto descreve essa família modelo? Quais as características que ele aponta? Então, ele detalha algumas práticas que, na visão da fonte, mostram essa centralidade de Jesus na vida dele, sabe? Primeiro, fala da adoração, regular. No templo, na sinagoga. Isso. O texto até lembra que o próprio Jesus tinha esse costume, né? Aos sábados, cita lá Lucas 4,16. Segundo ponto, a oração em conjunto. Ah, sim. Menciona Maria e os irmãos perseverando juntos em oração, como está lá em Atos, depois da ascensão. Terceiro, a oferta. Mesmo sendo pobres, eles eram fiéis. O exemplo é a oferta depois do nascimento de Jesus. Aquelas pombinhas, lembra? Em vez do cordeiro. Mostra a condição deles seguindo a lei lá de Levítico. Sim, demonstrava a condição financeira, mas também a fidelidade, né? Exatamente. E quarto, a obediência mútua. Cita Lucas 2, Jesus submisso aos pais. Entendi. E o resultado disso tudo, segundo o texto, mesmo sendo uma família simples, humilde materialmente, era mais rica. Por quê? Porque tinha Jesus ali, como centro de tudo, o eixo deles. Faz sentido, então, a perspectiva do material
é que essas coisas, adoração, oração, oferta, obediência, não eram só, tipo, rituais vazios. Não mesmo. Eram a expressão prática de uma vida onde Deus era realmente o centro. O envolvimento ativo do dia a dia, que fazia daquela casa um lugar especial por causa dele. Precisamente. É essa a leitura. E é essa ponte que o material faz para a segunda definição que ele dá. A família de Jesus hoje. Quem seria essa família, então? A resposta do texto é: a família que se consagra a ele, nos dias atuais. A ideia-chave é que, por meio dessa consagração, a família passa a pertencer a Jesus, a ter essa mesma centralidade, entende? Só que agora espiritualmente. Ah, tá. A presença agora é espiritual, mas a centralidade continua sendo a mesma. Exato. E para mostrar como isso é importante, o texto usa uma analogia bem forte, com o Éden. O paraíso. Sim, diz que nenhum paraíso, por mais perfeito que fosse, continuaria sendo paraíso se Deus saísse de cena. Acabaria virando um vale de lágrimas. Nossa, que imagem forte, esse contraste é bem marcante mesmo, né? Tipo, se afastar de Deus leva a perda de sentido nessa visão. Leva, mas o contrário também vale, segundo o texto. Amar a Deus, andar com Ele, isso traria uma espécie de banquete, uma celebração interna, sabe? Mesmo no meio das dificuldades da vida. Mesmo na luta do dia a dia. Mesmo na luta. E ainda com a esperança lá na frente de encontrar Jesus face a face. Se a gente olha o quadro geral, fica muito claro que a fonte coloca toda a ênfase nessa relação contínua com o divino. É daí que viria a força, o propósito da família. Entendi. É a fonte de tudo para eles. Sem dúvida. E aí o documento começa a detalhar por que essa família de hoje, que acolhe Jesus, é chamada de bem-aventurada. Qual a razão? O primeiro motivo é quase a base de tudo. Deus é Ele mesmo, a bênção. Ele é apresentado como o escudo protetor e a maior recompensa. Cita até a promessa lá para Abrão, em Gênesis 15, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, a bênção principal não são as coisas que ele dá, mas ele mesmo, a presença dele. Exatamente. E a partir dessa presença dele, aí sim vem a segunda ideia que o texto traz. A família se torna uma bênção para os outros. Como assim? O argumento é, sem Deus, até a riqueza material perde o valor real. Mas com ele presente, a família pode irradiar algo bom, sabe? Influenciar positivamente. Meio que ecoando aquela promessa para Abrão, lá em Gênesis 12, que ele seria uma bênção. Entendi. A família passa a ser um canal de bênção. Isso. O material também ressalta a abundância dessa bênção. Menciona que, só nos Salmos, as palavras hebraicas para abençoar, bendizer, aparecem, tipo, dezenas de vezes, para mostrar como isso é constante na visão bíblica que ele adota. É verdade, a gente vê muito isso nos Salmos. E nesse ponto das bênçãos, o texto dá um foco bem específico numa bênção semanal, ligada ao sábado, né? Opa, esse é um ponto-chave no documento. Ele constrói todo um argumento. Começa lá na criação, Gênesis 2. O sétimo dia é criado, abençoado, ele usa a palavra hebraica barak, e santificado, separado. Certo. Aí passa pelos 10 mandamentos, Êxodo 20, claro, e menciona que guardar o sábado faria parte do concerto, da aliança de Deus. E olha que interessante, inclusive para os gentios, os não-judeus. Cita Isaías 56 para isso. Ah, então não seria só para o povo judeu, nessa leitura. Não, segundo essa interpretação, seria para todos que entram na aliança com Deus. O sábado é apresentado ali como um dia que o próprio Jesus guardou e como um encontro semanal especial para receber a presença e a bênção de Deus de uma forma mais intensa, talvez. Entendi a ênfase que o texto dá a isso. Sim, é um ponto bem marcado na fonte. E para fechar essa parte da bênção, ele ainda aborda a dimensão geracional. Como assim, geracional? Volta lá em Abraão de novo. E a descendência dele, que teologicamente para essa visão cristã, culmina em Jesus. E aí, por meio de Jesus, a salvação pela fé se estende para todo mundo que o aceita. Cita Gênesis 12, Gênesis 28. Ah, a promessa que alcança as gerações. Exato. E essa bênção, o texto diz, é indestrutível. É uma graça divina que vem por Jesus. Cita João 1, João 3.16.
A ideia é que essa bênção atravessa o tempo. Olhando para tudo isso, então, fica claro que, para essa fonte, a bênção não é algo passivo. Não é só sentar e esperar acontecer. De jeito nenhum. Exige uma resposta, né? Acolher Jesus, participar ativamente de práticas espirituais, e o texto dá essa ênfase no sábado, e tudo isso baseado nas promessas e exemplos bíblicos, como Abraão. Perfeito. É uma via de mão dupla, na visão do texto. E ele continua explorando como essa bênção se mostra na prática da família que se consagrou. Um ponto que ganha bastante destaque é a questão da fidelidade nos dízimos e ofertas. Ah, a parte financeira. Sempre delicada. Pois é, mas o texto trata como um ato de fé e confiança. O exemplo principal é Abraão de novo. Depois daquela batalha em Gênesis 14, Que ele resgatou Ló. isso, o texto interpreta que ele deu o dízimo ali, em nome da família, como líder espiritual da casa. E depois, ele devolveu os outros 90% dos despojos para o rei de Sodoma. É verdade, ele recusou ficar com a riqueza. Exato. O texto vê isso como Abraão mostrando que priorizava a bênção de Deus acima do ganho material. E aí conecta isso direto com Gênesis 15, que vem logo depois, onde Deus fala: Abraão, eu sou seu escudo, sua maior recompensa. A leitura é: a bênção veio depois desse ato de confiança e desapego. Interessante essa conexão que o texto faz. Cita também Jacó, né, o neto de Abraão, que fez aquele voto de dizimar lá em Betel. Gênesis 28? Sim, e o texto sugere que ele aprendeu isso em casa, que Abraão teria ensinado à família, citando Gênesis 18. E até uma fala de Jesus lá em Mateus 23 é usada. Aquela que ele critica os fariseus. Essa mesma. O texto diz que Jesus criticou a hipocrisia deles, mas não a prática do dízimo em si. Validou, na verdade. A conclusão do documento é bem direta. Famílias fiéis nesse aspecto financeiro, como expressão de fé, são abençoadas por Deus. Entendi a lógica do argumento deles. E outro aspecto da bênção que o texto aborda é o cuidado de Deus nas necessidades e perigos da vida. A proteção divina. Exato. A referência principal aqui é o Salmo 23. Aquele clássico, né? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Esse mesmo. A fonte reconhece que a vida tem perrengue, tem fome, tem perigo, tem inimigo, tem até a morte, o vale da sombra da morte. Mas a ênfase toda está na figura de Deus como pastor, que cuida, que guia, que protege, que consola, que prepara um lugar seguro, mesmo na dificuldade. E o ponto alto é aquela certeza: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí o texto volta naquele ponto central de novo, né? A bênção é ele. Deus é o principal. Bata nessa tecla de novo. Se ele está presente, o resto, as circunstâncias, viram secundárias. São acessórios, como diz o texto. E essa visão, reforça a fonte, vale para qualquer tipo de família. Completa, incompleta, reconstituída, não importa a estrutura, desde que tenha acolhido Jesus no centro. Analisando esses pontos, a fidelidade financeira é vista como confiança, que atrai bênção, e a força para encarar as dificuldades não vem de nós, mas da certeza dessa presença divina, que é sempre o pilar. Exatamente. Isso faz a gente pensar, né? Onde é que está a verdadeira fonte da resiliência familiar nessa ótica? Parece que está toda ancorada nessa conexão com Deus. Totalmente. E para ir fechando, o material ainda fala de uma missão de salvar da família. Missão de salvar. Como se... Compara com a família histórica de Jesus. Diz que eles perseveraram juntos, não desistiram uns dos outros. E aplica isso para a família de hoje que segue Jesus. Essa família também teria essa missão, sabe, de não desistir dos seus. Mesmo daqueles que talvez estejam meio afastados, errantes na fé. Ah, entendi. É um chamado à perseverança e ao cuidado mútuo dentro da família. Isso. A ideia que o texto passa é que mesmo que alguém da família tropece, se desvie, se essa pessoa tiver alguma conexão com Jesus, no caminho, como diz o texto, ele ajudaria a levantar. A mão de Deus estaria sempre ali, estendida. Que esperançoso isso. Sim, e que a bênção de Deus sobre a família poderia alcançar esses membros também, se o coração deles for sincero. A bênção não voltaria vazia, sabe? Compreendo. Não é uma garantia automática, mas uma possibilidade pela graça. Exato, o texto admite. Não é uma família perfeita, sem falhas,
mas descreve como uma família contrita, ou seja, arrependida quando erra, lutadora, perseverante, uma família que vence não por mérito próprio, mas pela graça. Cita até Hebreus 3:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Forte essa passagem. Muito. E a conclusão dessa parte é bem impactante. Uma família com Jesus hoje seria, na sua essência espiritual, como a família de Jesus lá de Nazaré. Adorando, ofertando, sendo fiel, não desistindo, onde Jesus é o centro, ali está sua família. Essa é a visão do texto. Então, se a gente for resumir esse percurso todo que a gente fez com base nesse material, ele basicamente nos apresenta duas faces da mesma moeda, né? Duas formas interligadas da família de Jesus. Isso. Quais seriam? Primeiro, a histórica. O lar de Nazaré, marcada pela convivência física com ele, pelo amor, pela adoração, pela fidelidade que o texto descreve. E segundo, a família de hoje, que se define pela consagração a ele. A família que o acolhe em casa. Exato. Que experimenta a presença dele como a maior bênção de todas. Que louva, que busca ser bênção para outros, que se esforça na fidelidade. Seguindo os parâmetros que o próprio texto estabelece, claro. Perfeito. E o documento termina com uma citação, né? Diz que é de um livro chamado O Lar Adventista, que fala que só a presença de Cristo pode trazer felicidade de verdade e transformar o lar num Éden de bem-aventurança, uma prévia da família lá no céu. É mais um reforço dessa ideia central que permeou toda a análise que a gente fez da fonte, né? Com certeza. A mensagem principal que o material repete de várias formas é essa. A presença de Jesus é o que define e o que abençoa a família. E um detalhe que achei interessante é que o texto aplica isso até para pessoas fiéis que vivem em lares divididos na fé, sabe? Ah, sim. Essas pessoas são vistas ali como pontos de luz, como bênçãos dentro de suas próprias famílias, mesmo que os outros não compartilhem da mesma fé. Olha só, que legal essa perspectiva inclusiva, de certa forma. Bom, para a gente fechar nossa conversa de hoje, queria deixar uma provocação para a gente pensar. Inspirada por esse foco todo do material na presença de Jesus, né? Manda lá. A fonte que a gente analisou coloca essa presença como o fator decisivo para definir a família de Jesus e associa isso a práticas e crenças bem específicas que ele detalha. Mas se a gente ampliar um pouco a reflexão para além dessas práticas particulares que o texto menciona, como é que essa noção de uma presença divina no lar poderia se traduzir concretamente no dia a dia? Nas interações, na dinâmica de qualquer família hoje, seja qual for a sua configuração. Como isso poderia ajudar a cultivar paz, propósito, mesmo no meio dos desafios que toda família enfrenta? Fica aí para a gente refletir. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.